Hoje eu quero fazer a leitura do capítulo 26 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E este capítulo é bem longo, tem 65 versos e ele é bem repetitivo, porque ele trata de recenseamento, tipo um IBGE dos israelitas no deserto, né? Então o título do capítulo é o segundo recenseamento, daí no final do capítulo as normas para a repartição da terra e a última parte, o segundo recenseamento dos levitas. Então vamos lá. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Esqueci de falar que eu faço a leitura bem rápida da Bíblia, o máximo que eu posso, mais veloz. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esses foram os israelitas a sair do Egito. Os descendentes de Ruben, filho do mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esron, o clã Esronita, de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben, foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência a descendentes de Corá, contudo não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Amida, o clã Giminita, o Jaquim, o clã Jiquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Zaulita. Esses foram os clãs da Simeão, haviam 22.200 homens. Os descendentes de Gad, segundo os seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Águia, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Uzanita, de Inzri, o clã Irita, de Arodi, o clã Arodita, de Areli, o clã Erita. Estes foram os clãs de Gad e foram contados 40.500 homens. Ir e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selaíta, de Pérez, o clã Perezita, de Zera, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esron, o clã Esronita, de Amu, o clã Amulita. Estes foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Isacar, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Josuabe, o clã Josabita, de Sinron, o clã Sinorita. Esses foram os clãs de Isacar, foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Zered, o clã Sererita, de Zelon, o clã Zelonita, de Jeelel, o clã Jeelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados de 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, a clã Maquirida. Maquir foi o pai de Gileade, Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade, de Gezer, o clã Jerezita, de Zeleque, o clã Elequita, de Israel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semiadita, de Éfer, o clã Erefita, Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Malá, Noã, Ogla, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés, todos foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Setulá, o clã Setulaíta, de Becher, o clã Bequerita, de Tã, o clã Anita. Estes foram os descendentes de Sutela, que era o clã Erenita. Estes foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airão, o clã Iramita, de Sufá, o clã Sufarita, de Ufá, o clã Sufamita. Os descendentes de Belá foram meio de Ared e Namã, foram de Arde, o clã Ardida, de Namã, o clã Naamita. Esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suades, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Asser, segundo os seus clãs, foram de Imna, o clã Minaíta, os Isvi, o clã Isvita, os Berias, o clã Biraíta. Dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Erebita, de Malquiel, o clã Malquielita. O de Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo os seus descendentes, foram de Gezel, o clã Gezelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Gezerito, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730 homens no segundo recenseamento. Agora as normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número de homens alistados a um clã maior, de uma herança maior, e um clã menor, de uma herança menor, e cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio, cada um dará a sua parte de acordo com o nome da tribo dos seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs de maiores e os menores. E agora a última parte do capítulo, segundo o recenseamento dos levitas. Esses foram os levitas contados segundo os seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Merarita. Esses também eram clãs levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita e o clã Cureíta. Coate foi o pai de Arão, o nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã dele. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor.
O total de levitas do sexo masculino de uma idade para cima que foram contados foi de 23.000, não foram contados todos junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas na campina de Moabe junto ao Jordão em frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, essa foi a leitura deste extenso capítulo sobre o recenseamento dos israelitas no deserto, capítulo 26 do livro de Números. Próximo capítulo, 28 do mesmo livro. Valeu!